Está entrando no ar o programa Novo Tempo. Os sinais estão dizendo, algo está acontecendo, e as pessoas perguntando o que será. E com vocês, programa Novo Tempo. Abra de uma vez seu coração, Jesus vem pra você, uma nova dimensão. Em Mateus, no capítulo 6, é o capítulo 6 de Mateus que nós vamos falar, onde ali está relatada a oração modelo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, que ela servisse como modelo para que a gente orasse ao Senhor. Toda vez que a gente for orar, a gente pode se inspirar nela. Não significa que a gente fique recitando ela. Não significa que a gente precise decorar ela. É importante decorar ela, mas para que ela sirva de base, para que você comece a oração e dela venha fluir as palavras que você possa agregar a esta tua oração. Porque se você for ler ela vai dar aqui em média 2-3 minutos, e se você decorar, creio que vai mais rápido ainda. Agora, uma oração, quando você se coloca mesmo para orar na presença de Deus, ela demanda, muitas das vezes, conforme está o sentimento da gente, ela poderá ir em 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, tudo depende. E a Bíblia diz que não precisa ter pressa para sair da presença de Deus, e não se deve ter pressa. E é o momento mais importante, é o momento mais vivido, é o tempo melhor gasto, é quando a gente está na presença de Deus, para ler a palavra, para orar. E na oração modelo diz assim no versículo 12, que é os 3 versículos que eu quero fazer menção nesta noite, reportando para Colossenses, aonde nós vamos falar nesta noite a respeito de perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus enfatiza o versículo 12. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E o 15. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Parece até que Jesus impôs aqui uma condição de receber o perdão de Deus. E aí você fica notando a nossa vida, as nossas vidas, a nossa entranha na presença de Deus, quando o nosso espírito está de conformidade com a palavra, de conformidade com a vontade de Deus, quando a gente se sente perdoado por Deus, e a capacitação de Deus para que a gente perdoe as outras pessoas, é porque reflete em nós o perdão de Deus.
Porque Deus está pronto em nos perdoar. Ele quer nos perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. A palavra diz que Deus tem prazer na misericórdia. Deus não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento e se salvem. E o apóstolo Paulo, ele se manifesta aos Colossenses quando ele cita lá no capítulo 3 de Colossenses as regras para um viver santo. E no capítulo 3, no versículo 12, no versículo 13, ele repete ali o que Jesus disse: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quando ele está falando aos Colossenses, ensinando a palavra de Deus, porque era um povo que trazia muitos maus costumes, muito paganismo. Ele faz menção de regras para um viver santo. Eu preciso dizer para você que santo que a Bíblia se refere é um cidadão do céu. Não é que a gente seja santo, não é que alguém consiga ser santo, mas a santificação, isso implica para a vida de um verdadeiro morador celestial. A pessoa que não se esforçar pela santidade, a pessoa que não buscar uma mudança de vida no seu comportamento de vida, ela não vai conseguir ser um cidadão celestial. Você sabe que a pessoa, para ir para um país, para um lugar, para ele se tornar estrangeiro, lá naquele país existem muitas situações que nós brasileiros, além de precisar nos acostumar, precisamos nos adaptar, a pessoa precisa estudar, saber como eles vivem, para que ele possa viver lá também. A pessoa que ir para um lugar estranho assim, de qualquer maneira, não vive. Ele não consegue coabitar com as pessoas daquele lugar. E assim é um cidadão do céu, uma pessoa que quer ir morar no céu. Ele precisa ter regras de comportamento cristão, que é quem comanda esse lugar, esse país celestial, Jesus Cristo. E um comportamento cristão, ele implica em muitas regras de vida que a pessoa precisa viver, que a pessoa precisa se adequar, costumes que ela precisa viver. E a situação que Jesus ensinou e que aqui o apóstolo Paulo recomenda e faz menção, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são elas? A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Ele está trazendo essas recomendações porque ele sabia que esse povo estava cheio disso.
Ele sondava o povo e ele via, esse povo está cheio disso, eu preciso falar sobre isso. E se ficou inserido, e nós temos acesso a essa palavra, e nós olhando o nosso mundo, a nossa volta, o nosso ambiente de vida, a gente nota que isso existe, e é forte no meio do povo cristão, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E ele manda ainda: despojai-vos, abandonai, deixe a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, palavras torpes da vossa boca. Não minta uns aos outros. Que prática horrível a prática da mentira. A pessoa que vive mentindo, ela acha que tudo que ela fala é verdade. Ela acha. E ela acha tão fácil mentir, que quem não está acostumado com a mentira, chega a sentir náusea. Porque é terrível. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Já foi abandonado aqueles costumes. É preciso abandonar os costumes, os maus costumes. É preciso abandonar um estilo de vida perdido que se tinha antes. Porque agora, ser um cidadão santo, um cidadão do céu, implica nessas regras de conhecimento. Por quê? Porque o novo homem que a gente precisa se vestir, ele se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Deus, a saber. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revestivos de compaixão. Característica de um cidadão do céu. Compaixão. Sabe o que é? Você tem noção do que é uma compaixão? Do que é sentir compaixão? Jesus sentiu compaixão, íntima compaixão, por aquela pessoa que estava ali há tantos anos, jogado no chão, que precisava de cura. Esperava que alguém jogasse ele no tanque, e ele não... Sabe da história daquele à beira do tanque de Betesda? Pois é, a palavra diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ele. E Jesus, tendo o poder, foi lá e pegou e disse: ó, pega a tua cama e vai. Seja curado. Compaixão. Benignidade. Uma pessoa do bem. Uma pessoa que pratica o bem. Uma pessoa que tem vontade de ajudar, de estender a mão, de fazer o bem para os outros, para o seu semelhante, para aquele que está à sua volta. Benignidade, humildade, pessoa humilde. Pessoa humilde, humildade não é de qualquer maneira. Não me diga que você tem humildade, que você não suporta, que você não consegue, você é ofendido e você marca aquilo, você registra aquilo e você se afasta e deixa. Não me diga que você tem humildade, porque você não tem. Porque a pessoa que tem humildade, ela reluta, ela refaz, ela busca. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou isso, e ele disse na hora da morte: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo.
Aleluias, aleluia. Exemplo de Cristo. Mansidão, uma pessoa mansa. E longanimidade. A mansidão, a longanimidade. A pessoa mansa, ela é longânima. Ela vive perdoando. Ela perdoa. Foi ofendida, perdoa. Não tem o que fazer. Não dá para guardar mágoa. Não dá para guardar ressentimento, porque vive tomando copo de veneno que acha que o outro é que está tomando. Não adianta pensar que eu vou sentir ódio, que eu vou ficar magoado, que eu vou ficar ofendido com a situação, que o outro vai ser prejudicado. Não é o outro, é eu. O veneno é eu que estou tomando. O ódio nada mais é do que um copo de veneno que você toma. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa do outro, perdoe. Assim como o Senhor perdoou, perdoai vós também. Sabe que isso aqui me dá uma preocupação muito grande. Que muitas situações parece que vive uma vida inteira achando que está tendo perdão de Deus. Mas se falar do Beltrano, do fulano, do ciclano, aquilo se renova aquela ferida. Se renova aquela mágoa, aquele ódio. Por quê? Porque não perdoou. Jesus Cristo, quando Ele fortalece em nós o perdão, e a gente perdoa, Ele perdoa nós dos nossos pecados, do próprio ódio que a gente estava sentindo, porque é anticristão aquilo. E então é como azeite, a palavra ela vem e ela cura aquela ferida. E a pessoa é perdoada, a pessoa é purificada, ela é sarada e ela anda mais uma milha. E ela tem a capacidade de oferecer a outra face para ser batido se for preciso. Regras de um verdadeiro cristão. Regras de um viver santo. Sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Apenas o vínculo, não é a perfeição. É apenas um vínculo. É uma entrada para a perfeição. É o amor. Se não sentir o amor, se não conseguir amar, se não perdoar, lamentavelmente está perdido. A palavra de Deus, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Não marque. Não fique com ódio, não guarde rancor, não fique com esse pensamento, um dia vai cair na minha mão, um dia vai cair, vou fazer vir comer na palma da minha mão, eu vou mostrar, vai ver só, você é crente com essas palavras, então esqueça do céu e viva a tua vida, porque para o céu você não vai desse jeito. Agora, quer ir para o céu, está lutando para isso? Abandone o velho homem, a vã maneira de viver. Abandone, perdoe, ajude, estenda a mão, faça o melhor que estiver ao teu alcance para fazer, porque amontoarás brasa viva
sobre a cabeça daquele que te ofendeu. Oh, glória! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nessa palavra, porque esta é palavra que transforma. Isto é palavra que confronta você com o teu pecado. É o momento de você refletir e ver. E se você partir, se der um problema na tua saúde e chegar a hora de você morrer, como é que você vai se encontrar com a eternidade? Você já parou para pensar? Você guardando ódio do teu semelhante? Você guardando mágoa do teu semelhante? Você desonrando? Nós vamos falar em outros programas futuros sobre honrar. Honrar é reconhecimento. E tem muito filho que não reconhece o que o pai fez. Não reconhece a mãe. Não reconhece pastor. Não reconhece ungidos de Deus. Reconheça hoje. Mude o teu pensamento, porque isso aí você está enredado. Isso aí é uma cilada que o Satanás preparou para você, e no íntimo você há de convir comigo. Você não quer isso. Você não quer isso. Você não queria que fosse assim. Mas na hora de praticar, revolta aquele ódio, aquela coisa, e você não consegue ir lá. Você não consegue fazer. Você não consegue perdoar. Por quê? Porque a natureza pecaminosa, aquela natureza terrena, a vil concupiscência da carne, que é a que mais está habitando em tua vida. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Não posso me estender, Pai, nesta oração, porque já chegou o horário. Aleluia, mas a tua palavra é poder, e eu sinto que nesta noite, Pai, oh, aleluia, tem gente fazendo concerto e propósito contigo, porque eu sinto arder a minha alma, o meu sentimento com o fogo do teu Espírito Santo, e que tem gente sendo curada, tem feridas sendo curadas. Por quê? Porque o Senhor agora atua com esse poder maravilhoso, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Muito obrigado, você que está comigo, que você que me assiste. Eu vou editar, eu edito esta mensagem e lanço no YouTube. Vá lá, se inscreva no meu canal. Ajude a mandar para o mundo essa mensagem. Porque são elas, palavras que Deus tem nos inspirado para curar feridas, para salvar as almas. Porque Jesus está voltando. E nós precisamos fazer, enquanto é hora, enquanto é tempo, anunciar esse evangelho. Me ajude a anunciar esse evangelho. É só o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.